E já estamos de volta, a sua TV FAMESP, a TV Unesp, mais um programa especial para você que nos acompanha aqui sempre com os profissionais que estão aí desempenhando suas ações pela FAMESP. E hoje nós convidamos a Rosilene, ela é supervisora aqui do projeto de pesquisa, ensino, enfim, nós vamos conhecer um pouquinho desse importante trabalho desenvolvido aqui. Rose, eu a chamo de Rose, tá? E você também em casa vai chamá-la de Rose também. Rose, obrigado pela sua presença aqui conosco, para falar um pouquinho do seu trabalho, da importância desse trabalho desenvolvido pela FAMESP nas unidades a qual ela é gestora. Bom dia a todos. O Núcleo de Ensino e Pesquisa, ele é o setor que cuida e gerencia de todas as atividades de ensino e pesquisa que acontecem nas unidades da FAMESP, né? Seja o hospital estadual, maternidade, o hospital de base, os AMES, né? Os ambulatórios médicos de especialidade. O Núcleo de Ensino e Pesquisa ele começou como um setor de educação continuada, né? Lá em 2006, 2007. E ao longo do tempo, né, com a titulação do Hospital Ensino do Hospital Estadual e esse incentivo às atividades de ensino nas unidades, foi se tornando um núcleo de ensino e pesquisa, né, com uma abrangência maior, e à medida que a FAMESP foi gerenciando outras unidades também, nós estendemos e padronizamos para todas essas unidades. Hoje nós temos aqui, né, nas unidades FAMESP, atuando alunos de graduação das áreas da saúde, todas as áreas da saúde, medicina, enfermagem, nutrição, psicologia, serviço social, farmácia, físio, TO, enfim, todas as especialidades, todas as áreas que estão instituídas na saúde, nós temos alunos atuando. Nós temos termo de convênio formalizado com todas as instituições públicas e privadas de Bauru. Temos também residência médica nas áreas de cirurgia geral, clínica médica, pediatria, anestesiologia, que são programas próprios da FAMESP, que atuam nos hospitais. Né? Rose, quando você fala do programa próprio da FAMESP, o que seria programa próprio da FAMESP e outros que são apresentados pelos grupos? Os programas próprios são os programas que nós credenciamos junto à Comissão Nacional de Residência Médica e obtivemos o credenciamento para que esses residentes atuassem nas nossas unidades. Então, quando a gente fala de programa próprio, é porque nós somos responsáveis desde o processo seletivo desses residentes, né, e que eles atuam aqui, o pagamento de bolsa que é financiado pela Secretaria de Estado da Saúde, parte pela Secretaria, parte pela FAMESP. E quando a gente fala própria, é porque o residente ele atua 100% em nossas unidades fazendo os programas. Perfeito, só para a gente entender, né? Porque tem casa a gente fala, o que é o próprio, o que não é próprio, né? Para a gente compreender. Próprio são programas de outras instituições que vêm fazer um rodízio nas nossas unidades. Por exemplo, quem está em Botucatu, vem para Bauru, vai para uma outra cidade e acaba fazendo esse rodízio. Nós temos parcerias, assim como o nosso programa. Por exemplo, nós credenciamos o nosso programa e esse programa, 90% o residente atua dentro do estadual, da maternidade, do base, dependendo da especialidade, mas um ou outro momento ele vai atuar em outra unidade. Então, as nossas parcerias. Quando a gente fala de outros programas, não os próprios, é o contrário. Tá. São os programas que a maior parte do tempo... Ele está numa outra instituição e vem fazer o rodízio para cá. Isso, e a gente recebe esses residentes. Quando a gente pensa nesses profissionais, né, a importância, eu posso falar que hoje a FAMESP, em suas unidades, ela tem hospitais e escola. Dá para se falar isso hoje? Dá para falar. O hospital estadual, ele tem a titulação de hospital ensino, né? Mas ser um hospital-escola não está atrelado somente a uma titulação, né? Sim. É a missão da FAMESP ensino, a missão da Secretaria o ensino, e hoje todas as unidades que a FAMESP gerencia, que está sob a gestão da FAMESP, todas elas têm atividade de ensino, seja a residência médica, seja alunos de graduação, a graduação em medicina, o internato em medicina. Hoje o grande viés, técnicos, né? Também, né? Técnicos, né? Cursos técnicos. Então, ela está desde o nível técnico até o nível superior. Nós temos até pós-graduação. E é bom a gente colocar também para quem nos acompanha, né, Rose, que por mais que ele tenha essa titulação de hospital-escola, ele é um hospital profissional, né? Ele opera também com essa ação
para ajudar na formação de novos médicos e de novos profissionais de saúde, né? Exatamente. Está tudo atrelado à assistência, né? Tudo que acontece na assistência reflete no ensino. Então, assim, todos os preceptores, nós chamamos de preceptores aqueles médicos da instituição que atuam no ensino, né? Fosse então, tipo um orientador, né? Um professor, na verdade, né? Mas dentro da medicina, dentro desse processo. Dentro desse processo na instituição de saúde, ele é um preceptor. Então, nós temos mais de 60 profissionais da nossa instituição que atuam como preceptores desses médicos, desses futuros médicos, né? Que são os da graduação, aqueles alunos que vêm do internato, que já estão no internato, que é o 5º e 6º ano de medicina, que já vão ter a titulação de médicos, e a residência médica, que já é um médico formado, mas que está prestando a especialidade. Então, quer dizer, nós temos todos os níveis, né, da formação do aluno, desde quando ele entra na graduação até ele pode se tornar um residente dentro da nossa instituição. Agora, para você que está em casa nos acompanhando, eu vou perguntar para a Rose o número disso, né? O número desses alunos, né, porque eu já sei, mas você que está em casa vai ver o quão importante é esse projeto, essa ação dentro da FAMESP, né? Quantos alunos hoje, Rose? Então, em todas as unidades, se nós falarmos na somatória, nós temos aí aproximadamente 1.900 alunos circulando. 1.900 alunos, E aí a gente está falando da medicina, da nutrição, da física. É claro que o grande número é a medicina e a enfermagem, né? Que é o grande gargalo mesmo. E nós não podemos esquecer também que a gente tem 13 instituições de graduação em medicina atuando concomitantemente nas nossas unidades. Isso que eu ia te falar agora, né? Pelo número também de instituições, né? Como você mesmo disse, seja privada ou seja particular, né? Elas estão inseridas neste processo para capacitar os profissionais que ela está formando, né? E aí, então, também por isso que gera esse número, da nossa região toda. Mas eu sei também que não vem só alunos de Bauru, né? Alunos que moram em Bauru, que residem em Bauru, vêm para Bauru só para residência, por exemplo, no caso de médicos, né? Eles vêm para Bauru só pela residência, né? Na verdade, a da residência médica, o processo seletivo dos nossos programas, porque assim, quando você abre um programa de residência médica, uma coisa é você falar do cadastramento desse programa na Comissão Nacional de Residência Médica. A Comissão Nacional é o órgão nacional que credencia vagas de programas nas instituições. Mas para esse residente ele atuar, ele tem que receber uma bolsa, né? Porque é direito dele receber uma bolsa. Quem é o órgão financiador? No nosso caso, como nós somos unidades do Estado que estão sendo administradas pela Fundação, nós temos bolsas financiadas pela Secretaria de Estado. Então, uma coisa é você ter a vaga, outra coisa é você ter a vaga e ter a bolsa para pagar o residente. O nosso processo de seleção de residência médica é um processo do SUS São Paulo, que é feito pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Então, nós recebemos residentes do Brasil todo, né? Nós temos residentes desde Bauru, das cidades próximas, mas nós temos residentes que vêm do norte, que vêm de Natal, que vêm de lá, do Piauí. Então, norte, nordeste e centro-oeste, tudo, né? Nós temos residentes e que depois acabam fixando residência por aqui, né? Acabam se tornando, termina a residência. Nós já tivemos vários que hoje são profissionais nas nossas unidades. É que eu ia falar, que acabam se tornando profissionais daquela determinada área, têm a oportunidade de estar na unidade, eles são ali contratados e acabam ficando por aqui, né? Acabam constituindo famílias aqui, acabam, né, fazendo todo o processo de vida deixando a cidade deles para cá. Né? Verdade. Olha que ação importante a gente vai entendendo, né, nesse projeto de educação. Todo esse número que você falou, praticamente 1.900 alunos, né, sejam de técnicos ou graduação, ou seja, de qualquer ação que for aí até a medicina como residência. Rose, você falou que tem uma seleção e dessa seleção eles vêm para cá. Para técnicos, existe uma seleção ou é só alguma ação que acontece entre a FAMESP e a instituição para que ele possa vir aqui? No caso da residência médica, o processo seletivo é específico da residência médica, tá, né? Agora, as demais áreas, seja medicina, graduação, nutrição, fisioterapia, qualquer área da saúde, é mediante formalização de convênio, né? Então, para que o aluno possa atuar e realizar os estágios curriculares em nossas instituições, o primeiro passo é a formalização de convênio. Nós formalizamos um convênio com a instituição de ensino,
abrindo e ofertando o campo de estágio nas nossas. Então não tem seleção. Tá. Aí a gente chama de estágio curricular, que é uma responsabilidade da instituição de ensino. Então a instituição de ensino que coloca esse aluno aqui dentro, que acompanha a carga horária e tudo mais. Nós ofertamos o campo prático, mas tem que ter a formalização do convênio. Sem essa formalização não tem. E esse convênio é feito instituição FAMESP, né? Instituição de ensino e FAMESP, né? Para que a gente às vezes o aluno está lá, eu gostaria de fazer um estágio, aí eu gostaria de fazer ter uma ação, tem que passar por esse processo, né? O curricular sim, mas nós temos uma outra modalidade, principalmente na medicina, né, que contempla isso, a residência médica também, que são os estágios optativos. O que é o estágio optativo? Nas férias, quando o aluno quer complementar a carga horária, tudo bem, ele está fazendo a medicina em uma instituição, mas ele quer aproveitar o tempo dele. Ele entra em contato conosco, né, através de e-mail, solicita esse estágio, que não pode exceder a 30 dias, em qualquer especialidade, então nós tramitamos, então o aluno fala lá, eu queria fazer em julho estágio em clínica médica. Então a gente vê lá se ainda tem vaga e tal. Tramitou, ele pode fazer esse estágio. Aí nós damos uma declaração à parte de que ele fez aquela carga horária. Mas tudo isso é para somar ao que ele já faz. Certo. Entendeu? Seria só em julho, por exemplo? É isso que eu te perguntei. Como a gente está, antigamente não, a qualquer momento. Porém, agora, como nós temos 3 instituições e essa quantidade de alunos, a gente não consegue absorver esses alunos durante o período curricular. Então, nós ofertamos agora os estágios optativos somente em julho e janeiro, que são períodos de férias, né? Nem dezembro não dá, porque dezembro eles ficam um período aqui e o outro período já é Natal, Ano Novo, então não convém, não convém. E antigamente fevereiro era um período também, mas agora não é mais. Quando chega em fevereiro... Então, por isso que eu perguntei, porque de repente o aluno está lá e fala, não, eu quero, tem um espaço, tem um horário e eu quero ir lá ver se eu consigo fazer. Sim. Então, limitou-se a esse processo só nesse período de férias. Nos demais períodos, nos demais meses, a gente está com capacidade total ocupada pelas instituições que já atuam aqui. E esses estagiários, né, não aqueles que têm os preceptores, mas os estagiários por exemplo, de enfermagem, então, eles têm um orientador que vem com eles também? É que existe assim, na legislação de estágio, existem algumas áreas que precisa ter a supervisão direta e outras que pode ser a supervisão indireta. A enfermagem é uma modalidade que tem que ter a supervisão direta. O que significa isso? O aluno vem com o supervisor da instituição de ensino e atua aqui dentro, claro que sempre se reportando ao nosso profissional que está aqui dentro, que é a referência da área, mas ele pode vir com a supervisão direta. Existem outras áreas que não há necessidade, pode ser a supervisão indireta. O que é a supervisão indireta? Ele vem, fica sob a responsabilidade de um profissional nosso da área e tem uma referência na instituição de ensino para qualquer dificuldade. Para estar reportando a ela também, reportando, né? E essa pessoa também, ela vem uma vez por semana para ver como que está o campo. Aí não tem problema nenhum. Mas isso está em legislação, que tem que ter supervisão direta, tem que ver com o supervisor, o que não tem, a gente... o que segue as regras, né? O que tem regras, vamos cumprir aquilo que é aquele papel, sim, né? Rose, a gente viveu e estamos saindo aí de uma pandemia, né? Como que foi para a educação também, todo esse processo, todo esse número de alunos se reorganizar, se colocar, porque assim, muitos não poderiam entrar na unidade, por exemplo, no hospital estadual, que era a referência à Covid. Como que foi organizar esse processo nesse período? A gente foi realmente um dia de cada vez, né? Porque nos pegou de surpresa, num primeiro momento suspendeu todos os estágios, então todo mundo ficou sem campo. Depois houve um momento que o governo do estado emitiu um decreto liberando para as áreas da saúde, algumas áreas específicas como a medicina, odonto, enfermagem, né? E aí a gente foi tendo a retomada, principalmente porque, por exemplo, o hospital estadual virou um hospital referência para a Covid. Então, todas as unidades elas foram mudadas em função da referência para a Covid. E na área Covid a gente não podia colocar o aluno. Então essa retomada ela foi bem difícil, porque nós tivemos que nos reunir com todas as áreas, todas as instituições de ensino, colocar as limitações. A legislação de estágio ela preconiza que cada supervisor ele pode ficar com até 10 alunos em campo, só que essa retomada nós ofertamos somente 50% das vagas, né? Porque nós entendemos também que isso impactou em tudo, né? O aluno, muitos alunos deixaram de receber o certificado porque não tinham o estágio completo.
Então, se em algum momento a gente não retomasse isso, a gente ia ter profissionais aí não formados, né? Então, num primeiro momento foi dessa forma. Gradativamente a gente foi aumentando, a gente está conseguindo colocar 8 alunos por grupo. Os estágios técnicos, eles foram retomados num segundo momento, também ainda está essa limitação, porque a gente tem que pensar e imaginar que na prática, dentro de uma enfermaria, dentro de uma UTI, dentro de qualquer unidade do hospital, não fica separado, né? Ah, agora só tem um estagiário de enfermagem. Não. Quando você olha num contexto, você chega na unidade... Você tem profissionais ali, né? Você tem lá tudo. Medicina, enfermagem, tá todo mundo ali, né? Então, tem que tomar esse cuidado, né? E foi também muito difícil para o profissional conseguir absorver isso novamente, por causa de medo de aglomeração e tudo mais, mas agora já está equilibrado, agora já está. Já tem, o medo foi-se embora, se tem mais conhecimento, né? Então consegue se administrar melhor, né? Cada um está se adequando, né? Porque assim, é importante, porque a não formação do aluno, ele vai impactar lá na frente, aqui, de qualquer forma, porque não tem profissional. E quando você oferta um processo seletivo, esses profissionais que não se formaram, eles não conseguem prestar esse processo. Então é uma cadeia mesmo, né? A gente tem que ajudar, um ajudar o outro para conseguir, né? Olha isso, né? Quando a gente fala, né, de ações dentro do hospital, a gente vai para a medicina, né? Vai para a enfermagem, vai para terapias, vai para um outro processo. Esquece toda essa função também, né, Rose? Por isso que a gente convidou você para explanar para quem está em casa, né, entender que quão complexo é uma administração hospitalar, quantas ações acontecem, quantas funções acontecem para que a gente tenha o melhor cuidado, né? A melhor formação vai gerenciar no melhor cuidado do profissional para com o paciente depois, né? Vai reverter para isso mesmo, né? Então todo esse processo é entendido, né? E o que levou a Rose a essa área? O que a Rose falou, puxa, agora ou encaminhou-se para esse processo, Rose? Na verdade, foi um presente de Deus mesmo, porque eu cheguei aqui no hospital como uma oficial administrativa, né, no processo administrativo, fui para uma outra área administrativa e quando fazia um ano que eu estava aqui, eu fui convidada, na verdade existia uma pendência de qualificação do hospital de uma área de educação continuada, né, que tivesse todo o controle dos processos de capacitação interna do profissional. E naquele momento eu fui convidada a montar essa área, também não tinha conhecimento, mas eu sou formada em comunicação, tinha tido algumas outras experiências administrativas, mas o diretor que me chamou falou assim, topa, vamos. Então começamos com a educação continuada, só que agregamos a educação continuada, que não teve como, porque também não tinha uma área específica do ensino, era tudo muito começo, né? Então ficava a educação continuada, ensino, eventos. Só que naturalmente, né, à medida que isso foi crescendo, à medida que a FAMESP foi gerenciando outras unidades, sentiu-se a necessidade de ter uma área específica só para ensino, pesquisa. E por isso foi acontecendo, entendeu? E a gente foi aprendendo junto. E esse aprendizado hoje de quantos anos? 20. Não é, a gente pensa em números, quando eu penso em números eu vou falar com a Rose, porque assim, olha quão importante é a história da FAMESP, né, nesse processo todo, né, Rose, de aperfeiçoar, de abrir, pelo número de hoje que nós temos e aí de estagiários, né, todos eles, daria para se abrir um hospital, né? Vamos pensar de número de profissionais. Exatamente, a quantidade de estagiários é quase a mesma quantidade de um funcionário de uma unidade hospitalar, né? Quais atividades nós temos aqui? Enfermagem, medicina? Medicina, enfermagem. Dos técnicos nós temos técnico de enfermagem, técnico de radiologia, técnico de nutrição. Da área de graduação aí nós temos uma infinidade. A medicina, enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, serviço social, farmácia, deixa eu ver, tem radiologia, né? No nível superior é a medicina, enfermagem, tecnólogo em radiologia, todas as áreas da saúde. Acaba tendo, tem campo, né? Então eu acho que olha que é isso que a gente pensa no médico, né? Quando a gente fala médico e enfermeiro, né? E esquece de todas as outras áreas, né? E aqui a gente vai percebendo. Multiassistencial, né? Multiprofissional que atua,
O paciente ele não é atendido somente pelo médico e pelo enfermeiro, né? Por trás de tudo isso existe o serviço social, a psicologia, a nutrição, a farmácia, a fisioterapia, a odontologia, que é uma coisa nova, se a gente parar para pensar, que é a odontologia hospitalar. Nós temos parceria com uma instituição daqui de Bauru que atua junto à odontologia, né? Então é bem complexo. Agradeço pela sua presença aqui conosco. Vou te chamar novamente, foi muito bom esse bate-papo e tem muita coisa que a gente pode explorar ainda para quem está em casa. Obrigado. Obrigado. Esse trabalho ele só acontece porque a gente é um misto de tudo, né? A gente não acontece sozinho. Em algum momento alguém acreditou nisso, né? Os nossos gestores, a diretoria e tudo mais, que sempre nos apoiaram pela questão do ensino. Então, hoje só acontece porque a gente tem o apoio de todos. E mais um programa especial da sua TV FAMESP e TV Unesp. Até o próximo. Diabetes é uma doença que cursa com um aumento do açúcar no sangue, né, da glicose. E, então tem vários tipos de diabetes, né, mas de um modo geral todos levam à hiperglicemia, que é aumento dessa glicemia sanguínea. Infelizmente, não só no Brasil, no mundo todo, mais de 50% das pessoas que estão com diabetes não sabem que tem esse diagnóstico, né? Então, o diabetes, nas fases iniciais, é uma doença silenciosa, então a pessoa ela não sente nenhum sintoma. E ela só vai sentir alguma coisa depois, numas fases mais avançadas. Então, é sempre indicado a gente ter um estilo de vida saudável para evitar de evoluir com diabetes, mas no início, fazer alguns exames de rotina a partir... se você já tem história familiar, seu pai, avô tem diabetes na família, ou se você já tem alguma outra doença, hipertensão, colesterol alto, ou se você ganhou peso, está sempre indicado fazer um exame no endocrinologista para poder checar se tem esse diagnóstico. Existem vários tipos de diabetes. Hoje em dia, cada vez mais a gente está individualizando mais o diagnóstico do diabetes. A gente vê que cada paciente se comporta de uma maneira. Mas assim, o mais comum é o diabetes tipo 2, né, que é o que tem mais comum na população, que é aquele relacionado a um ganho de peso, a um estilo de vida que não é muito saudável. Ele também tem uma herança genética forte, né? Se você tem na família familiares, pais, avós, irmãos com diabetes, a chance de você ter é maior. Então e ele aparece com mais frequência com a idade, né? Então, mais em adultos, idosos, mas às vezes pode acontecer sim também em crianças e adolescentes. Depois, esse é o principal tipo. Depois tem o diabetes tipo 1, que é um diabetes que ocorre mais em crianças e adolescentes, mas pode também ocorrer em adulto, que é um diabetes relacionado a uma destruição das células do pâncreas, que são as células que produzem insulina. A principal causa é autoimune, né? Então, a pessoa desenvolve uns anticorpos, uma doença autoimune que vai lá e destrói essas células. E aí ela vai evoluindo com o diabetes tipo 1, que requer o tratamento com insulina desde o início. E existem outros tipos de diabetes mais raros, também alguns genéticos, né, mas que são mais raros na população. Tanto que o exame da glicemia, ele geralmente é realizado antes da pessoa ser submetida a um procedimento ou uma cirurgia. Então, normalmente, a gente faz esses exames no posto de saúde mesmo, né? O médico da unidade básica de saúde, ele pode solicitar esses exames para você, se tiver indicado, e se ele achar necessário, ele pode te referenciar para um especialista, para um endocrinologista, para dar continuidade no tratamento. Mas sempre se você já for um adulto, for ser submetido a um procedimento, isso geralmente deve ser realizado, e se tiver normal, repetir uma vez a cada ano. E não só a glicemia, né? De repente, se a glicemia vem alterada, para fazer o diagnóstico, a gente tem que repetir ou associar uns outros exames, né? Então, a gente acaba associando exames para dar o diagnóstico, né? Não é só com uma dosagem isolada só para o diagnóstico.
Você vai iniciar o tratamento, né, um acompanhamento. A principal parte do tratamento é realmente essa melhora do estilo de vida. Você vai procurar se alimentar de maneira mais saudável, pode até procurar até um profissional da nutrição para orientar, melhorar a alimentação, procurar ter uma vida mais ativa, porque a gente vê que o exercício físico, nosso próprio músculo, ele produz alguns hormônios que faz com que o diabetes melhore, que a resistência à insulina diminua. Então, tentar ter uma atividade física regular. E aí, depois de uma fase ou logo no início, aí depende, né? Tem que ser individualizado. O médico pode iniciar com tratamento medicamentoso, que pode ser comprimido, pode ser insulina, existem uma gama de medicações, até injetáveis também para o diabetes, que não é insulina. E aí o médico vai avaliar qual o melhor tratamento para o seu caso. O som que você ouve agora pode mudar muitas vidas. Eu estava indo trabalhar e eu pego a rodovia. Um dia antes o meu pai falou, amanhã dá uma olhada no pneu do carro que tá murcho. E eu acordei atrasada e não olhei. Então, acho que você analisar, avaliar do jeito que está seu carro, às vezes você para num posto para abastecer, os frentistas até se disponibilizam a fazer as coisas no seu carro. E às vezes você fala, não precisa. Então, acho que dá importância a isso sim. Até onde eu sei, eu não lembrava, e quando eu fui para casa todos os dias tinha que me falar que eu tinha sofrido um acidente porque não sabiam o dia que eu iria lembrar. No começo eu comecei a me questionar e perguntar para Deus por que isso estava acontecendo. Eu até, que nem eu sou católica, eu não conseguia comungar na igreja e tal, porque eu falava, como que eu vou receber aquele que eu não estou conseguindo ser grata a ele. Aí depois de um tempo, eu consegui ser grata, simplesmente grata por estar viva. Aí eu voltei a ficar bem com Deus, assim, por causa que eu comecei a ser grata. Acho que a gratidão é uma coisa que influencia muito em você, que você tá bem, assim, você agradecer por você estar viva, simplesmente. Não pode eliminar a revolta. A revolta acontece, a revolta você tem. Mas, acima de tudo, você agradecer por estar viva, simplesmente. Aqui na Lucy, eu sempre fui muito bem recebida, desde a recepção até a alta. Assim, tudo aqui é sensacional, os profissionais são muito bons mesmo, assim, a gente tem uma melhora, talvez eles nem tenham a consciência, nem saibam o tanto que eles ajudam, tanto que é importante a função deles aqui, mas é um lugar sensacional. Acho que até empatia pelo próximo, assim. Uma empatia maior pelas pessoas. Saber valorizar quem está do nosso lado de uma forma que vão estar ali do seu lado para o que precisar. Vida. Acho que tem que dar muito valor à vida.